Você já parou para pensar como algumas combinações de palavras podem soar engraçadas ou até constrangedoras? Às vezes, o que deveria ser uma simples frase acaba gerando uma interpretação completamente diferente. Por exemplo, se eu disser, eu amo ela demais, você pode até pensar, que bom, ele ama mesmo. Mas se você não tomar cuidado, pode acabar dizendo algo que soa como moela. Ou então, ao falar a boca dela, alguém pode entender que você disse cadela. Esses fenômenos são conhecidos como cacofonias, e é sobre isso que vamos falar hoje. Vamos descobrir o que são, onde ocorrem e, o mais importante, como podemos evitá-las para que a nossa comunicação seja clara e eficaz. A cacofonia é um vício de linguagem que ocorre quando a combinação de sons de palavras gera uma pronúncia desagradável ou ambígua, criando assim um efeito sonoro negativo. Esse fenômeno pode resultar em confusões ou mal-entendidos, além de causar um desconforto na comunicação. Esse vício pode ocorrer principalmente na fala, mas também pode aparecer na escrita. E as características principais da cacofonia são o desconforto sonoro e também a ambiguidade. E vamos falar um pouco sobre essas duas características. Desconforto sonoro. A cacofonia é percebida como desagradável ao ouvido. Isso acontece quando a sequência de sons não flui bem, criando um impacto negativo. O desconforto sonoro se refere à sensação desagradável que ocorre quando a combinação de sons de palavra resulta numa pronúncia que não flui bem. Isso pode ser devido à repetição de sons, dificuldades de articulação ou à maneira como as palavras se colocam. Quando uma sequência de sons é percebida como desafortunada ou esquisita, isso pode provocar reações negativas, como risadas, constrangimentos ou até aversão. Veja esses exemplos. Cadê ela, gente? Cadê ela? Pode ser entendido como cadela. Outro exemplo. Não ama nada. Ama nada pode ser entendido como a manada. Outro exemplo. Ele tem fé demais. Fé demais pode ser entendido como fede mais, de fedor. Agora vamos falar sobre ambiguidade. A ambiguidade causada pela cacofonia é um aspecto que pode gerar confusão, interpretações erradas e até constrangimento na comunicação. Esse fenômeno ocorre quando uma combinação de palavras cria uma interpretação secundária, devido à sonoridade ou ao encadeamento de sílabas. Essa segunda interpretação pode distorcer o sentido original da frase, fazendo o ouvinte pensar em algo completamente diferente do que o falante pretendia dizer. Veja esse exemplo. O presente foi dado pela dona Luísa. Pela dona pode ser entendido como pela dona. É apenas uma sobremesa por cada cliente. Este é outro exemplo. Porcada pode ser entendido como porcada. Veja este outro exemplo. Ele te tinha contado sobre o ocorrido. Te tinha pode ser entendido como tetinha. A palavra cacofonia tem origem no grego antigo e é composta por dois elementos. Kakos, que significa ruim ou mal, e phon, que significa som ou voz. Assim, cacofonia literalmente significa som ruim ou voz desagradável. Esse termo foi adotado para designar qualquer combinação de sons que cause uma sensação de desconforto ou que torne a comunicação confusa, especialmente quando duas palavras ou sílabas se combinam de uma forma que gera um som considerado incômodo ou indesejável. O termo foi amplamente utilizado na retórica e na linguística, pois em vários idiomas o fenômeno é observado como uma quebra na fluência natural da fala. Agora, vamos ver como a cacofonia se manifesta em diferentes situações do nosso cotidiano. Eu vou destacar alguns contextos em que ele é comum e como podemos reconhecê-lo. Vamos lá? Conversas rápidas. Quando falamos de maneira rápida e espontânea, especialmente em conversas informais, tendemos a prestar menos atenção aos detalhes sonoros das palavras. Isso facilita a formação de cacofonias, já que as palavras se encadeiam de maneira mais apressada, e as transições entre elas podem gerar sons indesejados ou interpretações ambíguas. Por exemplo, em uma conversa casual, alguém pode dizer, pega a carne e assa aí, mas a combinação sonora entre assa, aí, pode criar um som que pareça açaí, confundindo o ouvinte e criando uma interpretação ambígua. Combinações de palavras. Certas combinações de palavras naturalmente formam cacofonias quando ditas juntas, devido à similaridade entre as sílabas ou a junção das vogais e consoantes que soam como uma nova palavra. Isso é bastante comum em frases do dia a dia, e muitas vezes nem percebemos o efeito sonoro. Exemplo, o nosso hino é bonito, e a combinação das palavras nós mais hino soa como suíno, o que pode gerar risadas indesejadas em algumas situações. Outro exemplo, viela soa como biela, o que pode confundir o ouvinte.
Essas combinações mostram como pequenas junções de palavras do cotidiano podem resultar em cacofonias, por isso é útil reestruturar frases para evitá-las, especialmente em situações formais. Ambientes informais e formais. Em ambientes informais, como entre amigos ou em conversas familiares, a cacofonia pode até passar despercebida ou gerar risadas, mas em contextos formais, como trabalho, em palestras ou em entrevistas, a cacofonia pode chamar a atenção de maneira negativa, pois interfere na clareza e no tom profissional. Exemplo: se um professor ou palestrante disser "ela tinha 15 anos", "ela tinha" pode ser interpretada como "latinha". Em ambientes acadêmicos ou profissionais, isso pode soar informal, ou em alguns casos até gerar interpretações indesejadas. Apressamento na comunicação. Em atividades que exigem fala contínua e ágil, como nas vendas, telemarketing ou apresentações, o uso frequente de frases similares aumenta as chances de combinar palavras de maneira cacofônica. Em contexto como vendas, onde você trabalha a necessidade de explicar rapidamente produtos ou fechar vendas, pode resultar em cacofonias que afetam a clareza da mensagem. Ao dizer rapidamente "gostou? Compre então", pode-se ouvir a expressão "compra então" de maneira rápida, e aqui eu não vou repetir, criaria uma impressão de que essas palavras estão coladas, falando uma outra palavra de baixo calão, comprometendo assim o entendimento claro da frase. Influência da regionalidade. Em algumas regiões, o modo como se pronunciam certas palavras ou expressões cria cacofonias específicas daquela localidade. O jeito de falar pode influenciar a criação de cacofonias que, para as pessoas locais, parecem naturais, mas para quem é de fora, podem soar confusas ou engraçadas. Exemplo: em algumas regiões do Brasil é comum combinar frases como "vou na tua casa mais tarde". Em uma fala rápida, "na tua" pode gerar um som estranho ou confundir os ouvintes de outras regiões. Pode sair como um "nintua". Termos técnicos ou estrangeiros. O uso de termos técnicos e estrangeiros, especialmente quando combinados com palavras em português, pode resultar em cacofonia. Isso é comum em ambientes acadêmicos, corporativos ou na internet, onde misturar idiomas e jargões pode criar combinações sonoras inusitadas. Exemplo: em um contexto de trabalho, frases como "fazer uma call com ele" podem se transformar em sons que criam confusão. Dependendo de como a pessoa fala, o termo call com pode soar até como cocô. Isso mesmo, dependendo de se você estiver falando rápido ou do contexto que está sendo dito essas palavras, algumas palavras podem soar de maneira errada e confundir o ouvinte. Nos vídeos que eu estou fazendo sobre os vícios de linguagem, eu sempre comento um pouco sobre como o preconceito linguístico está presente quando existe a presença desses vícios e como o preconceito é prejudicial para as pessoas, como deve ser evitado. Vamos falar então agora sobre como o preconceito linguístico se relaciona com a cacofonia. O primeiro exemplo que vamos citar aqui é o julgamento pela forma de falar. Pessoas que usam cacofonias podem ser vistas como menos instruídas ou como quem não domina bem o idioma. Esse julgamento, porém, é injusto, pois a cacofonia é um fenômeno natural da língua e pode acontecer com qualquer pessoa, seja instruída ou não. Estigma em contextos formais. Em entrevistas de emprego ou apresentações, as pessoas podem se sentir inseguras sobre o uso de linguagem devido ao medo de cometer cacofonias ou outros erros. Isso afeta a comunicação e muitas vezes a autoestima, pois leva o falante a se preocupar excessivamente com a forma de falar e as consequências do preconceito linguístico. Diferença entre falar e escrever. Muitas pessoas falam de forma diferente da escrita, o que é totalmente natural, ainda mais nos nossos dias. A cacofonia, por exemplo, é mais comum na fala e, embora ela não seja um erro grave, algumas pessoas a veem como sinal de falta de preparo. Autoestima e expressão pessoal. O preconceito linguístico pode levar a sentimentos de inadequação e insegurança. Quando alguém é constantemente corrigido ou julgado pela maneira de falar, pode começar a se expressar menos ou se sentir menos confiante. Desvalorização cultural e regional. No Brasil, cada região tem suas expressões, sotaques e características únicas na fala. O preconceito contra certas formas de linguagem pode levar à desvalorização da cultura regional e ao enfraquecimento da diversidade linguística, o que é péssimo, pois o que torna bonito o Brasil, por ser um país grande, é sim as suas diferenças e regionalidades. Barreiras no ambiente de trabalho e educação. O preconceito linguístico cria barreiras para a mobilidade social e o acesso a oportunidades. Em entrevistas, por exemplo, candidatos com sotaques regionais ou que usam vícios de linguagem podem ser avaliados negativamente, independente de suas qualificações.
A cacofonia ocorre quando a combinação de sons entre palavras cria uma sequência desagradável ou até mesmo cômica, como nós vimos até agora. E para evitar a cacofonia, eu sugeri alguns cuidados que vamos falar agora ponto a ponto. Então preste atenção. O primeiro deles é revisão e leitura em voz alta. Ao reler um texto em voz alta, você pode perceber se algum trecho cria sons indesejáveis ou indelicados, especialmente em conexões de palavras, substituição de palavras ou estruturas. Se houver uma cacofonia em uma frase, substitua palavras por sinônimos ou reestruture a frase para evitar combinações problemáticas. Separação de palavras. Em alguns casos, apenas reorganizar a ordem das palavras já elimina a cacofonia sem perder o sentido. Usar pronomes ou sinônimos. Às vezes, substituir uma expressão por um pronome ou sinônimo ajuda a suavizar a leitura sem comprometer a clareza. Esses são métodos que ajudam bastante na prevenção de cacofonias, especialmente em contextos formais e em textos para apresentação oral. Espero que este vídeo seja de ajuda para você. Não se esqueça de se inscrever no canal e de curtir o vídeo. Eu sou Jonathan Venâncio e até a próxima!